Do Evangelho segundo São Mateus. Quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará um dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me acolhestes. Estava nu e me vestistes. Adoeci e me visitastes. Estava na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos forasteiro e te acolhemos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos visitar-te? E responder-lhe-á o rei: Em verdade vos digo que, sempre que o fizestes a um destes meus irmãos, mesmo dos mais pequenos, a mim o fizestes. Queridos irmãos e irmãs, muito bonito nos encontrar novamente e com o coração ainda cheio de admiração pela linda e profunda encíclica que o Papa Francisco nos deu ontem. Continuamos o nosso caminho de novena em preparação à festa litúrgica de São João Calabria. Queremos hoje refletir sobre uma dimensão muito importante, muito concreta do nosso carisma que tem preferências, como o Padre João Calabria nos ensinou e nos lembra continuamente através dos seus escritos. Nossas preferências sejam pelos pobres. Estes são os preferidos de Jesus. É também o apelo sincero que o Papa Francisco lança ao mundo hoje, convidando-nos a viver uma fraternidade que cuida dos pequenos, dos rejeitados, dos abandonados, daqueles que podem parecer um fardo, um peso para a sociedade consumista e materialista. Nós devemos considerá-los e buscá-los como nossas pérolas, porque têm um valor excepcional e extraordinário aos olhos de Deus. Na verdade, quem reconhece nos pobres a pessoa de Jesus, quem que se identificou com eles, sentir-se-á incomodado em comparar seu próprio bem-estar com as misérias dos outros. Por isso, alimentemos um verdadeiro amor pelos pobres, nossos verdadeiros padrões. Não só partilhando com eles os dons da providência, mas aproximando-nos deles, ajudando-os também espiritualmente naquela fraternidade
que caracterizou os tempos apostólicos. A face, o rosto do carisma da paternidade de Deus, o que o torna visível é o nosso estilo de vida, a nossa forma de viver as relações fraternas e as opções que fazemos para cuidar dos mais pequenos e dos mais pobres. No trecho do Evangelho que acabamos de ouvir, do Evangelho de Mateus, descobrimos como a expressão "a mim o fizestes" é decisiva na vida do cristão. Pareceria uma passagem tão dramática, onde o julgamento universal é apresentado com toda a solenidade de um rei sentado no seu trono que julga e separa as ovelhas dos cabritos. Em vez disso, o conteúdo do julgamento é decisivo, mas é de uma simplicidade e de uma concretude única. Você me deu comida, você me deu de beber, você me hospedou, você me visitou, você me vestiu, veio me ver, você cuidou de mim. Você fez isso comigo, a mim o fizestes. Isso é tudo. Sem o compromisso da caridade, não há salvação. Vinde, benditos do meu Pai. Uma fraternidade que cuida, que reconhece o rosto de Jesus no outro, que o ama e o serve com pequenos gestos que todos nós podemos fazer, será uma atitude decisiva que se espera de todo cristão e, sobretudo, de nós, membros da família calabriana. É muito bonito falar da paternidade de Deus, da fraternidade, da partilha espiritual, do carisma, da família calabriana. Causa fortes emoções espirituais nos nossos corações. Mas, se não houver compromisso de viver e testemunhar concretamente, com gestos de amor compassivo e solidário, ninguém acreditará nos nossos discursos magníficos sobre a paternidade providente de Deus. Padre Calabria estava convencido, e também para nós é assim, que nossa vida e missão são e serão credíveis se cuidarmos dos irmãos mais pobres e abandonados, mas também entre nós, reforçando a caridade fraterna, nos considerando como irmãos, cuidando um do outro. O período atual da pandemia pode nos fechar em nós mesmos, em nossas casas, em nossos programas, à espera de tempos melhores. Em vez disso, devemos continuar a ajudar-nos e ajudar, especialmente, aquelas pessoas que agora estão cada vez mais em dificuldades, tornando-nos mais fraternos e mais solidários com eles. Nesse sentido, vejo com grande alegria todas as pessoas, as comunidades religiosas, as atividades que se comprometem e se empenham no serviço dos mais pobres, estando ao lado das novas pobrezas que emergem desta pandemia. Mas convido com muita força a todos vocês, a toda a família calabriana, a ter uma atenção especial pelos pobres, pelos mais pobres. Que ninguém fique à margem porque burocratizamos sempre mais a nossa solidariedade e atenção às pessoas. Seria uma pena da nossa parte se não tivéssemos esta atenção especial aos mais pobres, se não estamos perto deles. O Senhor nos pedirá contas um dia, se não amei os pobres, se não os servi, sabendo que o fiz a Ele mesmo. Neste dia, irmãos e irmãs,
Pedimos a graça através da intercessão, invocando a intercessão de São João Calabria, de amar os pobres, de sentir-los irmãos e irmãs, de ter preferência por eles, na consciência de que por trás daquela pessoa, daquela situação de miséria, de pobreza na qual ela se encontra, ali está o rosto de Jesus, que deve ser conhecido e amado. Perguntemo-nos hoje, tenho um amor solidário pelos pobres? Amo os pobres ou os quero longe, deixando que outros cuidem deles? A obra, a família calabriana, na sua realidade concreta, atende e cuida dos mais pobres e dos pequeninos? Mantemos viva a sensibilidade para com as novas pobrezas? O que podemos fazer pelos mais pobres? Que testemunho podemos dar de um carisma que prefere, que tem essas preferências pelos pequenos? O Espírito Santo nos ilumine para sermos irmãos e irmãs dos mais pobres e abandonados. Das cartas do Padre João Calabria. Viver o nosso espírito genuíno, que consiste em grande fé, grande amor ao Senhor e às almas. Pelas almas, especialmente as mais pobres, abandonadas e ignoradas, porque estas são prediletas de Deus e para nós devem ser as nossas joias, as pérolas mais preciosas. Querido Padre Stanislau, Cristo ama as almas e quer que as amemos. Jesus deu a vida por elas e quer que demos também a nossa. Se necessário, fazer tudo a todos, para que todos ganhem Jesus. Recomendo especialmente às crianças pobres. A obra nasceu desde o princípio com esses queridos, com estas pequenas almas queridas, com as crianças. Recomendo-te os pobres, e eu sei que você tem muitos desses prediletos de Deus, principalmente os mais pobres, mais ignorados, abandonados. É Jesus quem fala. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me enviou para evangelizar os pobres. Padre Stanislau, recomendo-te os pobres. Ame a sua pobreza, eles serão ingratos. Tenha pena deles, ame-os. Pertencem a Jesus e mais cedo ou mais tarde irão a Ele. Se os pobres, se as almas não vierem a nós, não choremos, não façamos reclamações inúteis. Vamos até eles pelos montes e vales, entre espinhos e galhos em busca dessas ovelhas, com todos os meios, procurando todas as oportunidades, suportando-os com paciência, orando, sacrificando-nos. Jesus estará com você, conosco, e um dia abençoará e salvará suas almas.
Mensagem do Papa Francisco para o 4º Dia Mundial dos Pobres. Manter o olhar voltado para o pobre é difícil, mas tão necessário para imprimir a justa direção à nossa vida pessoal e social. Não se trata de gastar muitas palavras, mas antes de comprometer concretamente a vida, impelidos pela caridade divina. O encontro com uma pessoa em condições de pobreza não cessa de nos provocar e questionar. Como podemos contribuir para eliminar ou pelo menos aliviar a sua marginalização e o seu sofrimento? Como podemos ajudá-la na sua pobreza espiritual? A comunidade cristã é chamada a envolver-se nesta experiência de partilha, ciente de que não é lícito delegá-la a outros. E para servir de apoio aos pobres, é fundamental viver pessoalmente a pobreza evangélica. Não podemos sentir-nos tranquilos quando um membro da família humana é relegada à retaguarda, reduzindo-se a uma sombra. O clamor silencioso de tantos pobres deve encontrar o povo de Deus na vanguarda, sempre e em toda parte, para lhes dar voz, defendê-los e solidarizar-se com eles face a tanta hipocrisia e tantas promessas não cumpridas, e para os convidar a participar na vida da comunidade. É verdade que a Igreja não tem soluções globais a propor, mas oferece com a graça de Cristo o seu testemunho e gestos de partilha. Além disso, sente-se obrigada a apresentar os pedidos de quantos não têm o necessário para viver. Lembrar a todos o grande valor do bem comum é para o povo cristão um compromisso vital que se concretiza na tentativa de não esquecer nenhum daqueles cuja humanidade é violada nas suas necessidades fundamentais. Estender a mão leva a descobrir, antes de tudo, a quem o faz, que dentro de nós existe a capacidade de realizar gestos que dão sentido à vida. Quantas mãos estendidas se vêem todos os dias? Infelizmente, sucede sempre com maior frequência que a pressa faz cair num turbilhão de indiferença, a tal ponto que se deixa de reconhecer todo o bem que se realiza diariamente no silêncio e com grande generosidade. Te pedimos, Pai, infundi em nossos corações aquele abandono cheio de confiança e de amor que nos faz viver como teus filhos e nos tornas capazes de fraternidade e solidariedade para com nossos irmãos e irmãs. Te pedimos esta graça e confiamos as intenções que cada tem no próprio coração, rezando juntos a oração de intercessão ao nosso Pai, São João Calabria. Ó Deus, nosso Pai, nós vamos pela providência com que conduzis o universo e a nossa vida. Agradecemos-vos pelo dom da santidade evangélica que concedestes ao vosso servo, São João Calabria. Animados pelo seu exemplo, colocamos em vós todas as nossas preocupações, desejando que aconteça em nós o vosso reino. Dai-nos o vosso Espírito, para que torne o nosso coração disponível à vossa vontade. Fazei que amemos os irmãos, sobretudo os mais pobres e abandonados,
para chegar um dia, juntamente com eles, à alegria eterna, onde nos esperais com Jesus, vosso Filho e nosso Senhor. Pela intercessão de São João Calábria, concedei-nos a graça que agora com confiança vos pedimos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. São João Calábria, rogai por nós. Por intercessão de São João Calábria, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.